Aê, muito bem, mais uma vez aqui com vocês, aulinha de matemática hoje, vamos lá no livro didático, página 17 até a página 20, vamos aprender a compor e decompor os números, tá? Nas ordens, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Vamos comigo lá no material. Certo, então acompanhe aí no seu material o assunto, compondo e decompondo os números. No Brasil, há vários parques nacionais perfeitos para o viajante explorar as belezas naturais. Vamos conhecer dois deles. Essa primeira imagem aqui mostra o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Está localizado nos municípios de Cuiabá e Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso. Nele, o visitante pode fazer uma trilha de aproximadamente 1.200 metros. Você pode marcar aí com o seu marca-texto. O visitante pode fazer uma trilha de aproximadamente 1.200 metros até a Cachoeira dos Namorados e a Cachoeirinha. Então, eles fazem uma trilha, um percurso de até 1.200 metros para chegar lá na cachoeira, tá? Aqui nós temos outra imagem, Parque Nacional da Tijuca. O Pico da Tijuca é o ponto mais alto do parque, com 1.022 metros de altitude. No mesmo parque há o Bico do Papagaio, com 989 metros de altitude. Então, esses aqui são os parques nacionais perfeitos para as pessoas explorarem, né? Muitas pessoas gostam de fazer as trilhas, de fazer vários percursos aqui para conhecer a beleza, né, do local. Então, aqui nós temos as referências. E logo abaixo nós iremos fazer a atividade. Diga aí, você já visitou um parque nacional? Você conhece algum parque mais ou menos nessa característica? Você já visitou? Sabe por que esses parques são criados? Então, aqui você irá responder se você já visitou algum desses espaços e por que eles são criados, gente. O objetivo é preservar o que tem aqui dentro. Olha, você já consegue observar pela imagem que deve ter várias espécies de animais, plantas, os recursos naturais. Então, o objetivo é preservar, tá? É preservar esses elementos. Muito bem. Então, aqui logo na primeira questão, pinte com lápis de cor no quadro as indicações corretas do material dourado e da escrita com palavras dos números que apareceram no texto anterior. Então, quais são os números que você vai ter que descobrir lá com o material dourado? 1.200 metros e 989. Um cubo grande e duas barrinhas formam 1.200 metros? Um cubo grande, duas barrinhas e dois cubinhos, formam 1.200 metros? 1.020. 1.020. Está fazendo referência a algum desses números aqui? Não, né? 122. 122 faz referência a algum desses números? 1.200 e 1.989? Ou 1.022? Então, você vai analisar. Tem alguma informação dessas quatro aqui que faz referência a algum desses números que aparecem no texto? 1.200, 1.022, 989. Então, você vai analisar. Olha, um cubo grande e duas placas, que são centenas, ó, formam 1.200. Então, 1.200, ele está fazendo referência aqui a esta informação aqui, ó, do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Então, você vai pintar esse aqui, ó, um cubo grande e duas placas, tá?
9 centenas, 9 dezenas e 9 unidades. Tem algum número lá no texto que aparece essa informação aqui, 999? Tem alguma coisa lá no texto? Não, então você não vai marcar. 1022, tem algum número lá no texto que aparece essa informação? Se tiver, você vai pintar, tá bom? Então, olha só, podemos decompor esses números assim. Você vai analisar aqui embaixo, tá, gente? Para continuar a questão. Podemos decompor esses números assim. 1.200, como que faz para decompor esse número? Uma unidade de milhar e 2 centenas. 1.000 mais 200 é igual a 1.200. Como que a gente decompõe o 1022? Uma unidade de milhar mais 2 dezenas mais 2 unidades. Por que que não tem centenas? Porque é zero aqui nas centenas, tá? Lembrando que a gente sempre começa a conferir as ordens da direita para a esquerda. Aqui é unidade, dezena, centena, unidade de milhar, tá? Sempre da direita para a esquerda. 989. 9 centenas, 8 dezenas e 9 unidades. E juntando a decomposição, fica 900 mais 80 mais 9. Então, é essa decomposição que você pode fazer nos números. São duas formas de decompor, tá? Número 2. Você já usou anteriormente as cartelas para composição dos números com 3 algarismos. Agora, para representar números com a unidade de milhar, vamos usar uma cartela a mais. Veja. Então, aqui, para representar números que têm a unidade de milhar, nós precisamos utilizar o quê? Outra cartela, ou seja, tem que ter ao todo 4 ordens. Ordem das unidades, ordem das dezenas, ordem das centenas e ordem das unidades de milhar. Qual é o número que podemos compor com estas cartelas? Qual é o número? Se você compor, se você juntar esses 3 números aqui, olha, 100 mais 30 mais 5 vai ser igual a quanto? Tá? E você vai fazer. Aqui é o mesmo exemplo. Como que a gente faz para representar o número 1356? Como faz para fazer a decomposição? Olha, aqui já tem uma dica para vocês. Decompor significa parcelar, olha, organizar aqui cada um em suas ordens. O 1 do 1000 aqui, olha, o 1 vale 1000, então aqui fica 1000, depois 300, depois 50, depois 6. Somando todos os números vai formar 1356. Qual é a semelhança entre os dois números representados com as cartelas? Nessas duas cartelas aqui, o que vocês observam? O que vocês conseguem observar? O número que tem aqui, os números que tem aqui foram usados nessa cartela? Sim ou não? Quais foram esses números? Aí você vai justificar aqui, tá? Os algarismos 1 e 5 representam os mesmos valores nos dois números. Ó, aqui o 1, ele representa um valor. E o 5 também representa um valor aqui neste exemplo. Já aqui nesse outro exemplo, o 1 representa outro número. E o 5 também vai representar outro número. Então, você vai escrever quais algarismos, os algarismos 1 e 5 representam os mesmos valores nos dois números. É tudo igual? O número 1 que está aqui e o número 1 que está aqui representam o mesmo valor? Sim ou não? E o número 5 que está aqui representa o mesmo valor desse? Sim ou não? Você vai explicar, tá? Número 3. Aline percorreu 2.929 metros de bicicleta em uma trilha até a cachoeira.
Paulo usou outra trilha para chegar à mesma cachoeira e andou 2.932 metros. Então, você pode grifar aí com seu marca-texto essa distância que a Aline percorreu e também a do Paulo, tá? 2.929, 2.932. O sistema de numeração decimal é posicional, porque o valor de cada algarismo depende da posição que ele ocupa na escrita do número. Escreva o valor de cada algarismo na distância que cada um percorreu. Então, aqui na distância da Aline, o número 9 representa quanto? 9 unidades. E o número 2 representa o quê? 2 dezenas. E assim você vai completar. E o número 9? 9 centenas, que vai ser igual a quanto? Você tem que colocar quanto que vale o número também. Ó, 9 unidades. 2, o 2 aqui equivale a 2 dezenas. E 2 dezenas vai ser igual a quanto? Que é igual a quanto? 2 dezenas. Então, você vai explicar. Aqui é a mesma análise também. Número 2 igual a quanto? Número 3 vai ser igual a quanto? Letra B. Quem andou a maior distância? Quem foi que percorreu a maior distância aqui? Foi a Aline ou foi o Paulo? Aí você vai marcar a sua opção. Número 4. Juliane caminhou 2.000 metros pelo Parque Nacional de sua cidade até chegar ao primeiro mirante. Depois, percorreu mais 400 metros até o segundo mirante e andou 58 metros até o fim da trilha. Quantos metros ela caminhou? Pinte a resposta correta. Você vai ter que fazer uma operação aqui. Olha, uma dica para vocês. Ela caminhou 2.000 metros. Depois, ela percorreu mais 400 metros. E andou mais 58 metros até o fim da trilha. Então, quantos metros ao todo ela caminhou? Qual é a conta que você vai fazer? É uma continha de... Tem uma dica aqui, olha, já no enunciado. Mais 400 metros. Primeiro ela andou 2.000 metros, depois mais 400, depois mais 58 metros. Então, qual é a operação? Você vai fazer e vai marcar, vai pintar a resposta correta, tá? Número 5. Felipe está organizando uma corrida na rodovia que passa entre sua cidade e a cidade vizinha. Veja o desenho que ele fez dos postos de distribuição de água e alimentos para os corredores. Ou seja, então aqui é a partida da cidade de Felipe. Então, ele vai sair daqui, desse ponto, tem 1.247. Depois, aqui já tem o quê? Água. Muito bem, então, Felipe está organizando uma corrida na rodovia que passa entre sua cidade e a cidade vizinha. Veja o desenho que ele fez dos postos de distribuição de água e alimentos para os corredores. Então, aqui nós temos o início, né, a partida, com 1.247 quilômetros. Depois, em um determinado ponto, vai ter água. Depois, em outro ponto, eles vão oferecer alimentos, banana, né, fruta. Depois, água. Depois, eles irão oferecer biscoitos. Depois, água e depois mais frutas. O que vocês terão que descobrir aqui? Encontrar a quantidade de quilômetros. Qual é a distância que vai ter que ter aqui nesse quadrado? Que eles irão oferecer água. Como que você vai fazer isso? Tem uma dica aqui para você, ó. Escreva o número do quilômetro da rodovia onde haverá cada item de acordo com as informações da tabela abaixo. Então, produto distribuído, água. Então, em que ponto vai ter água?
uma unidade de milhar, 2 centenas e 5 dezenas. Então, esse número aqui é 1.250. Então, 1.250, ele vai ficar aqui no primeiro, ó. 1.250 vai ficar aqui nesse ponto. E depois, ele vai estar em qual ponto? A próxima distribuição de água. Uma unidade de milhar e 256 unidades. 1.256. Aonde que vai ficar o 1.256? Nesse ponto aqui. E o terceiro ponto de água vai ficar onde? 1.262. Então, onde que eu vou colocar 1.262? No terceiro ponto de abastecimento de água. Você já encontrou o valor desse primeiro, já encontrou o valor do segundo, e agora falta o valor do terceiro ponto aqui de abastecimento de água. Vai ser com quantos quilômetros de distância? Tá? Então, você vai seguir as dicas aqui, olha, da tabela, para você encontrar os números referentes à quantidade de quilômetro. Nós usamos o quilômetro, gente, para representar o que? Medidas de comprimento. São unidades de distância, o metro, quilômetro. Então, aqui nesse caso, estão se usando a unidade de quilômetro, que é uma medida de comprimento, tá bom? E assim você vai encontrar, baseado nessas dicas aqui da tabela, você vai encontrar a quantidade de quilômetros aqui, ó, e vai preencher, tá bom? Quantos quilômetros os corredores irão percorrer? Então, depois que vocês montarem aí o quadro, aqui com a quantidade de quilômetros, você vai responder essas questões. Letra B. Quantos quilômetros os corredores irão percorrer? Quantos quilômetros ao todo eles irão percorrer? De quantos em quantos quilômetros haverá algum item de distribuição? Então, se começa aqui no 1247 e depois o próximo número aqui, vocês vão ter que fazer uma operação para descobrir quantos quilômetros, de quanto em quantos quilômetros vai ter um item de distribuição para eles. De quantos em quantos quilômetros haverá água disponível para os atletas a partir do quilômetro 1250? Então, a partir deste primeiro quilômetro aqui, a partir de 1250, de quantos em quantos quilômetros haverá água disponível para os atletas? Então, você vai conferir depois que você montar tudo, tá bom? Letra E. Escreva com palavras os números dos quilômetros dos últimos postos de distribuição. Então, você vai escrever com palavras os dois últimos, esses dois últimos aqui, ó. Os números que formam esses dois últimos quilômetros aqui. Você vai escrever aqui, tá? Com palavras, por extenso. Então, como combinado, nós finalizamos a nossa aula aqui na página 20. Beleza? Então, até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.